Você já parou para pensar no que realmente acontece quando morremos? Será que a morte é realmente o fim ou apenas o início de uma jornada ainda mais misteriosa? O que se esconde além da vida e por que tantas pessoas que retornaram do outro lado não conseguem esquecer o que viram? Se você é aquela pessoa que acredita que a morte não é o fim, este vídeo é para você. Mas prepare-se, o que você está prestes a ouvir pode mudar sua visão sobre a vida e a morte para sempre. Será que estamos ignorando terríveis verdades sobre o outro lado? O que aqueles que retornaram realmente viram e descobriram? O que eles estão tentando nos contar, mas têm medo de revelar? Você vai se surpreender. Eu tenho uma pergunta para você. Você está pronto para questionar tudo o que pensou, que sabia sobre a vida após a morte? Você se atreve a descobrir o que realmente acontece quando cruzamos para o outro lado? Se sim, assista até o final. A verdade vai te chocar. De onde você está assistindo a este vídeo? Comente abaixo e não se esqueça de escrever a palavra verdade para mostrar que você está pronto para encarar o que a maioria tem medo de admitir. Vamos descobrir juntos o que realmente se esconde após a morte. O medo do desconhecido e o choque da experiência. Imagine o momento em que você sente seu corpo desaparecer, como se a realidade em volta se desintegrasse em um abismo de escuridão. A morte, para muitos, é um mistério, um ponto final. Mas para aqueles que retornaram, é muito mais do que isso. O terror que eles enfrentam ao cruzar para o outro lado é indescritível. Eles não apenas morreram, mas foram empurrados para uma dimensão onde o medo se materializa. O choque da experiência é tão profundo que muitos não conseguem falar sobre isso por anos, com medo de que ninguém acredite em suas palavras. Imagine a sensação de desapegar-se do corpo físico, de perceber que sua consciência ainda está viva, mas sem controle, sem poder de voltar. O grito de horror que escapou de suas gargantas quando perceberam que estavam completamente indefesos. Para muitos, o sentimento de estar à mercê de forças além da compreensão humana é o que causa o pavor mais intenso. Eles não estavam preparados para o que viram do outro lado. O que esperava por eles não era a paz eterna que sempre ouviram falar, mas algo muito mais assustador e impenetrável. As confissões proibidas desses indivíduos são um relato de agonia. Ao retornarem, muitos experimentaram um verdadeiro colapso emocional, abalados por visões e realidades que não podem ser explicadas. As imagens do que vivenciaram são tão horríveis que, em muitos casos, eles optam por manter o silêncio. Eles gritaram de medo, não apenas pela experiência física, mas pela revelação de verdades que são quase impossíveis de processar. O choque é tão grande que a maioria sente que, ao compartilhar, ninguém acreditaria em sua história. E ainda assim, é exatamente isso que eles tentam alertar. A morte não é o que nos ensinaram. É um lugar muito mais complexo e aterrorizante do que podemos imaginar. Essas experiências não são contadas para gerar pavor, mas para abrir os olhos sobre o que realmente nos espera quando cruzamos para o outro lado. Muitos têm medo de revelar a verdade, pois a intensidade do que viveram ultrapassa os limites do que podemos compreender enquanto ainda estamos vivos. Por que eles sentem tanto medo? Porque o que viram e sentiram é um choque profundo, uma realidade que desafiaria a compreensão de qualquer um, o outro mundo e suas revelações chocantes. Quando essas pessoas finalmente alcançaram o outro lado, as visões que relataram são tão surpreendentes e desconcertantes que desafiam tudo o que acreditamos saber sobre a vida após a morte. Eles não encontraram o céu dourado e sereno ou o inferno ardente e aterrorizante que sempre imaginaram. Em vez disso, muitos descreveram experiências que fogem completamente da compreensão humana, como dimensões paralelas, encontros com entidades misteriosas e visões que vão além da nossa percepção terrena. Relatos surgem de encontros com seres cósmicos ou entidades energéticas de uma natureza indescritível
que não poderiam ser classificadas como humanas, mas que possuíam uma sabedoria imensurável. Esses seres, aparentemente superiores, transmitiram informações sobre a verdadeira natureza da existência, dando dicas sobre o destino da humanidade após a morte. Não era o julgamento tradicional, mas algo muito mais complexo. Uma jornada de aprendizado e evolução que vai além da reencarnação e da condenação eterna. Esses relatos desafiam as ideias convencionais sobre céu e inferno, oferecendo uma perspectiva nova e alarmante sobre o que ocorre após a morte. E é aí que as crenças religiosas mais tradicionais começam a ser colocadas em xeque. As visões do outro mundo que esses sobreviventes trouxeram à tona contradizem diretamente as narrativas oferecidas por muitas religiões. Ao invés de encontrarem um paraíso ou um lugar de punição, eles vivenciaram um cenário de aprendizado contínuo, onde a consciência evolui, reencarna, mas sem a rigidez de dogmas conhecidos. O que muitos afirmam ter presenciado é um lugar de possibilidades, onde a morte não é o fim, mas uma transição complexa que vai além das simples definições de céu, inferno ou reencarnação. Esses testemunhos chocantes desafiam as doutrinas tradicionais, propondo que o verdadeiro significado da morte e do além é muito mais fluido e transformador do que imaginamos. Eles falam de uma verdade que pode ser incômoda para aqueles que dependem de uma visão binária da vida após a morte, mas também revelam uma realidade profunda e complexa que, se verdadeira, pode mudar completamente o que entendemos sobre nossa existência e nosso futuro após a morte. Será que o que nos dizem sobre a morte é tudo o que há? Ou será que estamos apenas arranhando a superfície do que realmente existe além da vida? Essas revelações podem ser desconcertantes, mas são um convite para repensar o que realmente sabemos sobre o outro lado. A verdade chocante. O que realmente acontece no outro lado pode ser algo muito diferente do que nos foi ensinado ao longo de toda a nossa vida. A verdade é mais perturbadora e desafiadora do que qualquer narrativa religiosa ou social que nos tenha sido passada. As experiências de pessoas que alegam ter retornado do além deixam claro que muitas das crenças convencionais sobre a morte podem ser ilusórias. O que elas viram e sentiram sugere que a morte não é o fim de tudo, mas sim uma transição para algo completamente diferente. Algo que não pode ser explicado ou entendido com as lentes da nossa realidade atual. A revelação de que tudo o que sabemos sobre a morte pode estar errado é um choque de proporções imensuráveis. Para muitos, essa ideia é difícil de processar e até mesmo aterradora. As visões descritas por essas pessoas vão além do que as religiões nos ensinaram sobre céu, inferno e julgamento. Ao contrário do que muitos acreditam, não há uma separação clara entre a vida e a morte, e o que vem depois não é um lugar fixo de recompensa ou punição. O outro lado parece ser um vasto e fluido espaço de aprendizado, evolução e transição, onde as almas continuam suas jornadas em uma realidade que transcende qualquer entendimento humano comum. Esse tipo de revelação pode ser perturbador e até mesmo desconcertante para muitos. A ideia de que a morte não é o fim e que a vida após a morte é um processo contínuo e mutável desafia as fundações de nossa fé e nossas crenças mais profundas. O impacto dessa revelação pode mudar completamente a maneira como vemos a vida, a morte e até mesmo a nossa própria existência. Se tudo o que pensamos saber está errado, o que mais devemos reconsiderar? Como nossas escolhas de vida e os valores que carregamos podem se transformar diante de uma realidade tão diferente? Para muitos, isso representa um verdadeiro abalo. As certezas sobre o além, a morte e o destino final podem ser fragmentadas e substituídas por uma verdade desconcertante e radical.
O medo do desconhecido se intensifica quando percebemos que talvez nós, seres humanos, estejamos apenas começando a entender o que realmente significa viver e morrer. Essa revelação é aterradora, mas ao mesmo tempo ela abre portas para uma compreensão muito mais profunda da nossa jornada no universo. Agora que você conhece essas revelações chocantes, está pronto para questionar tudo o que sabe sobre a morte e o além? O que você realmente pensa sobre o que acontece depois que deixamos este mundo? Essas experiências transformadoras podem ser difíceis de aceitar, mas são essenciais para entender a verdadeira natureza da vida e da morte. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião. Compartilhe este vídeo com quem você acha que precisa ouvir isso. Afinal, a verdade pode ser mais perturbadora do que imaginamos. E ao trazer essas descobertas à tona, podemos mudar a forma como as pessoas veem a morte e a vida após a morte. E não se esqueça de se inscrever para mais vídeos que desvendam os maiores mistérios da vida, da morte e do que realmente nos aguarda. Vamos juntos explorar o que está escondido e enfrentar a realidade. Use as hashtags Mas Verdade Chocante, Morte, Mas Revelações, Secretas, Vida Após a Morte para continuar a conversa e ajudar a espalhar a verdade nas redes sociais. Seu comentário pode ser a chave para alguém despertar para uma nova compreensão do que vem após a morte. Agora, a grande pergunta. Será que a morte realmente é o fim, ou estamos apenas começando uma jornada ainda mais misteriosa? A verdade pode ser muito mais complexa e inesperada do que qualquer um de nós imagina. O que acontece depois da morte? As respostas podem ser mais desafiadoras do que estamos dispostos a aceitar. E você, o que acredita? Está disposto a questionar tudo o que pensava saber sobre o que vem após a morte? Deixe seus pensamentos nos comentários, pois cada perspectiva é válida nesse debate. Não há respostas simples para perguntas tão profundas, mas juntos podemos explorar e refletir sobre as possibilidades que o além pode nos apresentar. Essas revelações vão fazer você ver a morte e a vida de uma maneira completamente diferente. Agora é hora de você pensar e agir. Vamos conversar e descobrir a verdade juntos.